fazendo uma armadilha para te roubar. Amém? Amém. Eu creio. Quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa, que toda palavra da Bíblia é poderosa. A Bíblia em si, ela nos cura, não cura? Quando você é um apaixonado pela leitura, pela palavra, quando você tem o tempo de leitura em casa da Bíblia, da palavra de Deus, a tua vida se transforma. Quando eu entendo que a palavra tem poder, quando eu entendo que a palavra, ela é a espada de Deus, a minha vida é transformada. Amém? Então seja um leitor da palavra, leia a Bíblia. Leia a Bíblia em casa. Vamos ler então. Mateus 7, 24, 25 e 26, 27. Creio que esses dias são dias que estamos passando um tempo tão difícil, um tempo de tanta batalha, um tempo de tanta guerra. Guerras que estão vindo contra nós, tempestades, ventos, furacões. E eu entendi que o Senhor, Ele está sacudindo a terra. Deus está nos despertando esses dias. Então, para você que está meio dormindo, para você que gosta de dormir, para você que é meio sonolento, para você que está com os teus ouvidinhos fechados esses dias, eu te convido a se despertar. Se desperte, porque Deus, Ele está sacudindo a terra. Você pode ver nos jornais, começando pela natureza. Ou você acha que é normal enchente, vendaval, furacão? Você acha normal isso? Não é normal, né? É Deus sacudindo. Ele está despertando a terra. Ele está sacudindo o governo, sacudindo igrejas. Sabe, as igrejas hoje em dia, elas estão tão mornas. As igrejas estão tão paradas, porque elas só pensam em encher. Encher, encher. E elas estão de uma forma que os pastores, eles estão tão com medo de perder gente, que eles estão abafando o Espírito Santo. Eles estão abafando a presença de Deus. Então tem igrejas que tudo é muito lindo, as cadeiras são lindas, as pessoas são lindas. Só que se você entrar lá, você vai ver que não tem presença nenhuma. Deus não está ali naquele lugar. Porque eles preferem deixar Deus do lado de fora e tem uma igreja cheia, abarrotada de gente que não entende nada, que não lê a palavra, que não ora, pessoas que não têm intimidade com Deus, que somente vão lá para um show. É um show. As igrejas viraram um show. Palavra já não é mais ministrada, já não falam mais sobre princípios da Bíblia, você já não ouve mais, você não escuta mais sobre oração, sobre ler a palavra, porque as igrejas estão mornas. E não existe, não tem como você ser um filho de Deus e você ter uma vida parada e morna espiritualmente. Está errado. Se você está vivendo hoje uma vida espiritual, se a tua vida é morna, é parada, se a tua vida você não vive nenhum milagre, você não vive sobrenatural, você não tem experiências com Deus, você não tem intimidade com Deus, tem alguma coisa errada com você. Você entende isso? E eu, lendo essa palavra, Deus me deu essa palavra, e eu entendi, Senhor, você está sacudindo a terra. São dias que Deus está vindo para nos despertar. Essa palavra é poderosa porque ela fala de construção, de fundamentos. E nós viemos um tempo construindo coisas, construindo fundamentos. Nós construímos muito. Você já nasceu sendo um construtor.
Porque você nasce e você, a partir dali, você vai começar a construir uma vida. Você vai crescer, você vai construir uma vida, você vai estudar, você vai casar, e ali a tua vida começa a ser construída. Uma vida de construção. Então nós somos construtores, desde o ventre de nossa mãe. Amém? Quem é um construtor aqui? Meu Jesus amado. Se você não está construindo nada, está alguma coisa errada com você. Se a tua vida não é a vida de construção, tem algo muito errado com você. Você tem que rever todos os teus conceitos de vida. Porque você nasceu para construir. Você nasceu para construir. Claro que tem pessoas que elas não constroem, elas destroem. Infelizmente tem pessoas assim. Mas nós cremos que Deus, Ele é poderoso, amém? Vamos ler então. Não quero me demorar. Sei que Deus, Ele tem o tempo dEle. Então vamos nos mover no tempo de Deus essa noite, amém? Mateus 7:24 fala assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Marque essa palavra, homem, essas palavras, homem prudente. Que edificou sua casa sobre a rocha. Amém? E a chuva caiu. Olha aqui, olha as tempestades, olha os ventos, olha os furacões falando aqui. Esse texto é muito para agora, é muito para os nossos dias. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. 25. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. Aqui já está falando do homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu e a sua queda foi grande. Amém? Tá, então agora você me explique uma coisa. Por que você acha que esses dias que estamos vivendo, dias que a natureza tem se agitado, que a natureza está agitada, não está? É furacão, é enchente, é vento, é pedra. E as tempestades estão vindo de uma forma que elas não avisam quando estão vindo. E parece que cada vez mais está ficando mais forte. Mais forte. Essa palavra, quando eu fui ler, quando Deus me ministrou ela, eu entendo que essa palavra é para os nossos últimos dias. É uma palavra para os últimos dias nossos. Eu entendo que essa palavra, Deus, ela está falando aqui dos nossos últimos dias. E essa palavra está falando sobre sacudir. Ela está só sacudindo a terra. Ela está vindo, Deus está vindo sacudindo para acordar os filhos de Deus nesse tempo. Porque as pessoas hoje, elas estão muito mornas. As igrejas estão muito mornas. Essa palavra, ela vem nos falando sobre duas pessoas, dois homens. Que eu lendo ela, eu entendi. Esses dois homens, um era prudente. Eu vou ler para você o que é prudente, para você entender. Cauteloso, sensato, precavido, se antecipa, não procura o perigo. O homem prudente. O homem insensato, vou te explicar o que é, para você entender. Sem juízo, atos contrários ao bom senso, insano, doido, delirante, desequilibrado. O homem
insensato. E hoje as pessoas estão tão insensatos hoje, porque as pessoas elas estão tão desequilibradas, elas estão tão doidas, sabe, que parece que não tem mais como consertar isso. As igrejas elas estão vivendo um tempo de tanta coisa acontecendo, é tanta igreja se enchendo de gente, de pessoas, só que elas não estão mais preocupadas com o que Deus está falando na palavra. Essas igrejas elas não querem mais construir uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja que há pessoas ali que entendem que são filhas de Deus, que precisam cada vez mais estar firmado em Deus. Essa palavra está nos falando sobre firmados na rocha, firmados em Deus. E não é fácil você se firmar em Deus. Não é fácil. Uma vida com Deus não é fácil. Se para Jesus não foi fácil, imagine para nós. Você acha que vai ser fácil ter uma vida com Deus? E fala essa palavra, 2 homens. Um era prudente, o outro era insensato. E eles construíram uma casa cada um. Eu entendo que era a mesma casa. Eu entendo isso, que foi a mesma casa. Só que um desses homens, ele pensava no futuro para frente. O homem prudente, ele entendeu: eu preciso construir uma casa com os alicerces bem fundo. Bem fundo. Eu preciso construir uma casa que os fundamentos da casa estejam bem alicerçadas. E esse homem, ele começou a construir a casa dele sobre a rocha, que é Cristo. Só que eu comecei a ler e Deus começou a ministrar no meu coração que essa casa desse homem prudente, desse homem que era cauteloso, desse homem que pensava no futuro, porque o homem prudente, ele pensa no futuro, então ele vai estar fundamentado em Deus pensando no futuro. Você não pode pensar no agora. Você tem que pensar no teu futuro em Deus. Aonde a tua casa está fundamentada nesses dias? Será que você tem a tua casa fundamentada, alicerçada na rocha que é Cristo? Será que os teus filhos, eles olham para vocês e veem um casal, o pai e a mãe fundamentados na rocha que é Cristo? Esse homem, ele começou a trabalhar, começou a edificar a sua casa sobre a rocha. E fala a palavra que ele cavou muito, muito, porque ele entendeu que ainda não tinha tempestade. As tempestades não estavam chegando ainda. Ele entendeu que tinha dias de sol ainda. Só que ele entendeu que logo, logo a tempestade vai chegar. E a minha casa precisa estar firmada e bem firmada. Para que os ventos, para que as guerras, as tempestades, quando chegarem, não balançar a minha casa. E a nossa vida é assim como construtores. Por isso que eu falei, você é um construtor. Você tem que entender isso. Você tem uma vida e a tua vida é uma vida de construção. Mas aonde você está construindo a tua vida nesse momento? Será que a tua vida você está construindo nos fundamentos da palavra? Será que a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, os teus negócios estão sendo construídos sobre a rocha nesse tempo? Porque os ventos vão chegar, as tempestades vão chegar. E a tempestade e os ventos, elas não avisam quando chegam. E quando os ventos chegarem, como vai estar a tua casa nesses dias? Esse homem foi muito sábio, porque ele entendeu que ele precisava se firmar em Deus. A vida dele tinha que estar firmada na rocha, que é Cristo. Amém? E pessoas que hoje elas veem somente a igreja, sabe? Pessoas que somente veem, elas não entendem o que é um fundamento, o que é se firmar na rocha, o que é estar alicerçado na palavra. Elas não entendem isso, porque é só vir mais um culto. Esse homem, ele foi prudente, ele entendeu que a vida dele, a casa dele,
que significa a vida dele, precisava sim estar firmada somente em Deus. Ele se preparou, ele se precaveu, ele foi cauteloso, ele entendeu. Sabe, essa palavra é poderosa porque ela tem muitos ensinamentos, ela tem muitas chaves. Porque fala aqui, todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Então você não pode somente ouvir a palavra de Deus. Esse homem, ele ouviu. Primeiro, ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele ouviu e ele praticou. Ele teve uma ação na construção da casa dele, da vida dele. Então você não pode vir à igreja e somente ouvir a palavra. Você não pode somente ler a palavra de Deus e não entender que tem que ter uma ação. Você tem que agir sobre a palavra. Você tem que praticar a palavra de Deus. Pessoas que somente vêm ao culto, pessoas que somente sentam nessa cadeira e elas somente ouvem e saem daqui da mesma forma que entraram dentro desse lugar. E não é só aqui, é em todo lugar, tá assim. As pessoas, elas não têm firmeza, elas não são sólidas, elas não são firmes na palavra de Deus, elas não são firmes na rocha que é Cristo. Pessoas que são insensatas, como esse homem da palavra. Esse homem começou a construir a casa dele, e ele vendo, eu acho que ele vendo o outro construir, ele falou: nossa, que bobo, para que cavar tanto? Porque esse homem prudente, ele escolheu o terreno mais difícil para construir a casa dele. Porque ter uma vida com Deus não é fácil. Você vai ter dificuldades, você vai ter guerras, você vai ter lutas, você vai ter que deixar muita coisa, você vai ter que se libertar, você vai ter que deixar teu temperamento, você vai ter que mudar o teu caráter. Então é muita coisa para você deixar, e é muita coisa para você cavar e ir limpando, sabe? E esse homem insensato, eu acho que ele olhou para aquele cavando, ele pensou: coitado, para que cavar tanto? Para que construir uma casa num lugar tão cheio de pedra, tão cheio de buraco? Ele foi e escolheu, olhou o terreno mais limpo. O terreno mais limpo que tinha. Ele foi e começou a construir a casa dele na areia. Quem é construtor aqui, levanta a mão. Por onde nós começamos uma construção? É pelos fundamentos, não é? É, né, Maico? Começa pelos alicerces. E até fazer o alicerce, eu acho que tem casas que gastam mais dinheiro no alicerce do que no resto da casa. Você gasta mais tempo abrindo buraco e cavando do que no resto da casa. Porque o resto é rápido. Constrói rápido. Esses dois homens começaram a construir essas casas. E eu acho que eram as mesmas casas, parecidas. Só que um pensou muito no interior da casa, de como ele teria que cavar muito para ter uma casa firme, para ter uma casa segura. O outro já pensou no exterior da casa, que tinha que parecer muito linda. E ele começou a construir essa casa e ele foi muito rápido na construção, porque não precisou de tempo, não precisou cavar, não precisou limpar o terreno, ele não precisou fazer valas, buracos bem fundos. Não foi, ele só fez a casa sem fundamento nenhum. E pessoas que vivem uma vida assim, uma casa, um casamento, uma família sem fundamento nenhum. Pessoas que não querem mais, sabe, não querem mais se sacrificar. Porque o homem prudente, quando ele foi construir a casa, ele sacrificou muito. Foi muito tempo, foi muito suor, foi muito cansado. Ele cansou fazendo aqueles buracos. Mas ele não parou em nenhum momento, porque ele entendeu que ele precisava estar firmado na rocha que era Cristo. Então você vai ter que, sim,
Para construir a tua casa assim, na rocha, você vai ter que ter muito tempo. Você vai ter que cavar muito. Você vai ter que entregar muita coisa para o Senhor. E eu digo entrega, às vezes deixar coisas que você fazia de errado e parar de fazer. Se você mentia, se você roubava, se você era uma pessoa que não era fiel no seu casamento, você vai ter que parar de fazer isso, porque se você quer ter uma casa firmada na rocha, os fundamentos de Deus, os fundamentos de Cristo vão ter que aparecer na tua vida. E isso leva tempo. Isso não é fácil. O insensato construiu na areia e para ele foi muito fácil, porque para ele vivia uma vida de pecado. A vida dele era uma vida fraca. A vida dele não tinha força. A vida dele era viver no pecado. Para ele o que importava era mostrar o exterior da casa. E como foi rápida a construção daquela casa. Sabe, quando eu venho à casa de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso entender que eu preciso ouvir, praticar e obedecer a palavra de Deus. Se você é um homem ou uma mulher que não obedece a palavra de Deus, você está perdendo o teu tempo. Porque a tua casa, a tua vida vai estar sendo construída sobre areia. E quando vier a tempestade, a tua casa vai ser levada embora. E as tempestades vêm, e elas vêm e não nos avisam. As guerras vêm, os ventos vêm. E quando vem as tempestades, vem o vento, ela vem com força e ela vem para derrubar, ela não vem para deixar em pé a tua casa. Quando o diabo vem com fúria contra você, ele não vem para brincar com você, ele vem para te derrubar, ele vem para te matar, ele vem para destruir teu casamento, destruir tua família, ele vem para destruir a tua vida financeira. Pessoas que estão firmadas muito no dinheiro, meu Deus, se tocar no dinheiro dela, ela para de vir na igreja. Se Deus não me abençoar, eu não vou mais na igreja. Sabe, pessoas fracas, pessoas insensatas, pessoas desequilibradas, não têm firmeza em nada, não são pessoas que têm uma vida sólida, uma vida espiritual sólida em Deus. E aos últimos dias nossos, Deus está vindo. Jesus está voltando. Para você que não entendeu, Jesus está voltando. E Ele está dando sinais e sinais. Ele está dando sinais de todos os jeitos. E se você não entendeu até aqui, você tem que parar e entender e se firmar na rocha que é Cristo. Você tem que ser uma pessoa que, sim, eu venho à casa de Deus, que é o lugar que Jesus habita. Você tem que entender que sim, eu vou ouvir a palavra e eu vou praticar a palavra, eu vou agir sobre a palavra. Pessoas que vêm na igreja e só escutam a palavra e querem que Deus faça tudo. E quando não acontece o que elas querem, elas colocam a culpa em Deus e no pastor. Porque o pastor orou e não aconteceu. Porque o pastor falou não. A palavra de Deus. Deus, Ele libera uma palavra sobre você. E você tem que caminhar sobre a palavra dEle. Você tem que obedecer. Você tem que praticar. E você tem que agir sobre a palavra. Seria muito fácil nós viver uma vida desregrada. Ter uma casa firmada no pecado. Ser pessoas que andam pecando, errando, que não praticam nada e ter uma vida abençoada. Seria muito fácil, mas não é fácil. Para você se firmar na rocha, para você se firmar em Deus, você tem que ser uma pessoa forte, uma pessoa sólida, uma pessoa firme, uma pessoa que entende, sabe? Entende que tem que andar vivendo os princípios, que tem que ter um temperamento curado, um caráter transformado. Quando eu entendo que eu preciso viver sobre a rocha,
Porque se eu não estiver sobre a rocha que é Cristo, a minha casa vai ser levada embora pela tempestade. Famílias, casamento que não são firmados em nada. Para você que vai casar, que eu sei que tem muitos que vão casar daqui uns dias, pense bem antes de ter um casamento. Porque um casamento não é fácil. Um casamento sem Deus, sem praticar a palavra é muito fácil. Só que infelizmente não vai durar nada. Mas se você quer ter um casamento sólido, um casamento firme, se firme na palavra. Se agarre com Deus, seja firme. Casamentos frágeis hoje em dia. Pessoas que deixam Deus por qualquer coisa. Pessoas que não vêm na igreja porque o pastor não está. Meu Deus, que Deus venha com raio e leve embora da terra. Gente, capacidade de mandar mensagem, se o pastor vai estar na igreja, pastora, e acha que está agradando. Se ela soubesse que eu oro, que cai um raio na cabeça e... Pastor, não, e sim, pastora, o pastor Daniel vai estar na igreja esse final de semana, porque eu não vi ele na sexta-feira, e nem vai ver. Eu não vai estar. E é bom você nem ir, porque ele não vai estar na igreja. Porque pessoas assim não precisam vir na igreja. Pessoas assim não entenderam até hoje o que é ser um filho de Deus. Pessoas assim, elas são insensatas, que elas estão firmadas num homem. E se o homem chegar e ir embora? E se o homem for embora e daí? Com quem que ela vai se agarrar? Para você ver que tem pessoas fracas. Tem pessoas que são frágeis. Pessoas insensatas que se firmam, que se agarram num homem. Que acham que é o homem que tem poder, que é o homem que tem unção. Não. Ele é só um canal que Deus usa. E Ele pode usar qualquer uma aqui em cima. Ah, se o pastor não pregar, meu Deus, eu não vou na igreja. Eu não vou porque ninguém prega bem, ninguém fala bem. Ai, porque é tão cansativo. Ai, eu não vou na igreja, vou assistir o culto de casa. E elas acham que vão agradar o pastor. Vários mandaram mensagem. E eu achei que estavam mandando mensagem para dizer: pastora, você precisa de alguma coisa? Pastora, eu estou contigo. Pastora, eu estou com a igreja. Não. Queriam saber se o pastor estava na igreja. Eu fico pensando, se Deus levar o pastor, essas pessoas vão para o inferno. Elas não vão vir mais na igreja, porque elas estão firmadas num homem. Elas não estão firmadas em Deus. E até hoje elas não entenderam nada do que é servir a Deus, do que é ser filho de Deus. Porque elas ouvem, mas não praticam. Elas não obedecem. E pessoas que acham que vão agradar o pastor. Pessoas que acham que estão agradando a Deus. A casa de Deus é o lugar de Deus. E quando eu falo que não vou vir à igreja porque o pastor não está, eu estou desonrando a Deus. Eu desonro a Deus. E desonro também o pastor da igreja. Você não pode ser nesses dias uma pessoa que a tua casa não está firmada na rocha que é Cristo. Pessoas que vivem uma vida de cristão, não vou nem dizer filho de Deus, só no final de semana. Só quando tem culto final de semana, a vida delas é assim. Porque elas não entendem nada. Dia de semana elas se largam na TV. Hoje é o celular. Hoje é as mídias, sabe? Elas não param e pensam: meu Deus, eu preciso estar com Deus. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus para minha vida ser transformada. Pessoas crentes de final de semana. Já viu isso, pastor Ismael? Crente de final de semana. Só são crente no final de semana. Daí elas colocam a roupa de crente,
que eu não sei como é que é roubo de crente. Que eu não sou crente, eu sou filha de Deus, então não sei. Colocam um sorriso falso no rosto e vêm para a igreja. E daí elas vêm para a igreja no final de semana e elas querem que Deus resolva toda a vida dela da semana. E elas querem que Deus libere milagres, elas querem que Deus faça algo, porque o Senhor tem que fazer, porque o pastor tem que orar e tem que acontecer, porque o Senhor vai ter que liberar um milagre, porque eu preciso de um milagre. Mas o dia de semana, nem lembram onde está Deus. Pessoas insensatas, pessoas que vivem uma vida desequilibradas, pessoas que estão construindo a casa sobre areia, e quando chegar a tempestade, essa casa vai ser destruída. Não é uma palavra boa de ouvir. Não é, eu sei que não é. Porque Deus falou muito comigo sobre isso. De como eu tenho que me voltar mais para Ele. De como eu tenho que estar mais com Ele. De como a minha vida não pode ser uma vida somente de final de semana na igreja. De como a minha casa está hoje. Eu me perguntei, Deus, será que a minha casa, o meu casamento está firmado na rocha? A minha casa tem os alicerces na rocha que é Cristo, na palavra? Será que eu estou praticando os princípios, eu estou vivendo os princípios que a palavra fala? Eu me perguntei isso, e você tem que se perguntar isso também. Como tem sido a sua vida? Será que você está sendo uma pessoa prudente? Uma pessoa que está firmando a tua casa em Deus na rocha, que está pensando no teu futuro, que quando eu tenho a minha casa firmada em Deus, a minha família, os meus filhos vão colher isso no futuro. Então quando você está com a tua casa, com a tua vida firmada, alicerçada em Deus, teus filhos vão colher isso. Pessoas que não têm a casa firme em Deus, pessoas insensatas, que os filhos estão se perdendo e não sabem o que fazer. E vêm e pedem oração. Pastor, o que eu faço? Pastor, o que eu faço com essa criatura? Pastora, como é que eu lido? Primeiro vai ver como você tem sido com Deus. Primeiro vai ver a tua vida como está com Deus. Será que você tem dado exemplo para a tua casa? Por isso que eu digo, não é fácil ser cristão, não é fácil ser filho de Deus. Não é fácil. Não é só de final de semana. Não, é todos os dias ser filho de Deus. Estar firmado na rocha e crendo que Deus é a nossa rocha, que Deus é a nossa fortaleza, que pode vir a tempestade que vir, pode vir o vento que vir, a minha casa não vai se mover do lugar. Quem viveu? Sabe, Deus me fez lembrar de um momento que nós vivemos na nossa casa, eu e o pastor. Foi quando veio o Covid. Quem viveu uma tempestade no Covid? Acho que todo mundo viveu, né? Todo mundo teve algo triste que aconteceu. E Deus me fez lembrar, e eu tinha esquecido disso, eu não lembrava mais. Que nós vivemos, eu e ele, dentro da nossa casa, uma tempestade muito grande. Todo mundo estava vivendo. E bem no começo do Covid, no primeiro ano, quando estourou o Covid ali, o pastor pegou. E ele passou mais de 40 dias deitado numa cama e ninguém sabia. Porque como nós não podíamos ter contato com ninguém, nós não saíamos de casa. E ele passou mais de 40 dias ali, quase morto. E naquele tempo, quando começou, ninguém sabia como tratar aquilo. Ninguém sabia que remédio dar. Sabe, eu nunca vi o pastor daquele jeito. Eu nunca vi ele tão fraco em cima de uma cama. Tão debilitado ele ficou. Ele teve falta de ar. Ele não tinha força no corpo. Ele tinha febre o dia todo. Ele não levantava da cama. Ele não comia. Eu estava grávida da Zoe, estava com 5 meses de gravidez. E foram uns 40 dias, sabe, que eu me apeguei tanto com Deus naqueles dias. Tanto. Eu firmei tanto a minha casa com Deus naqueles dias.
porque eu já não dormia. E eu lembro que eu pegava a Bíblia e botava aqui e eu orava a noite toda dentro de casa por ele, para Deus curar, para Deus não deixar levar ele. E aquela época nós temos um amigo, o Rogério, ele é farmacêutico, e ele que nos tratava, o pastor. E ele vinha e ele falou: pastor, se você ir para o hospital, você vai ser entubado, e quem é entubado hoje morre, não vive, não está nem vivendo. E nós tínhamos muito medo disso, eu e ele. E o Rogério começou a tratar, claro, com os remédios, que começaram a entender o que era, e foi dando remédio para o pastor. Deu quase uma overdose de remédio nele. E eu passei aqueles 40 dias orando a Bíblia, orando, declarando vida. Ia lá e via ele deitado, e ele, falta de ar, ele sufocava, ele suava, ele tinha muita dor, ele não comia. Às vezes que ele levantava, ele ia no banheiro assim e deitava, porque ele disse que não tinha força nas pernas, nos braços. E ele falava assim: amor, ora, porque a nossa única solução é Deus, não tem outra coisa, porque ninguém sabe o que dá, ninguém sabe o remédio. Sabe, Deus me fez me lembrar muito disso, porque eu tinha esquecido disso que nós passamos no Covid. E foi uma das tempestades que veio no mundo todo, e muitas pessoas se abalaram, muitas pessoas foram embora, muitas pessoas perderam familiares. Então foi, acho que uma pandemia que veio para sacudir mesmo, veio para nos despertar mesmo. Eu acho que para aquele que entendeu que precisava se agarrar mais com Deus, ele está mais firme hoje. E eu passei aqueles dias orando, e clamava e falava em línguas, não falava mais nem em português quase, eu falava só em línguas e línguas. Eu caminhava por dentro da casa, eu pegava a Bíblia e eu declarava versículos. Eu ia no quarto e lá orava por ele, pegava óleo, ungia ele, ungia eu. Eu passei assim uns 40 dias. E eu dizia para Deus: é só o Senhor. Eu não quero perder o meu marido, eu não quero perder ele. E ele falava: meu amor, ora, porque eu não sei, eu estou tão doente que eu não sei se vou ter que ir para o hospital. E o Rogério falava: não vai, pastor, que se tu ir para o hospital, você vai ser entubado. E os que forem entubados não estão voltando à vida. E eu não queria que ele disse: não, tu não vai, você vai ser curado, Deus vai curar. Sabe, eu entendi que aqueles dias eu me fortaleci tanto em Deus. A minha casa se fortaleceu tanto em Deus, tanto, porque o pastor, ele disse que ele não conseguia falar muito, ele orava muito em pensamento, ele orava muito. E nós nos unimos, eu e ele, como uma casa firmada na rocha, e nós oramos, e nós clamava dia e noite, para que Deus viesse e tocasse ele com cura. Daí, para ajudar, eu peguei, que com certeza eu ia pegar, né? Eu, na minha cabecinha, achei que não ia pegar, porque eu estava orando tanto, que eu não vou pegar isso aqui. Peguei, grávida da Zoe. Eu me deu falta de ar. Passei 15 dias sem poder respirar, só sentada, grávida. E o que não podia tomar nada, grávida. O Rogério falava: pastora, meu Deus, não vá no hospital, pastora. Eles não sabem nem o que fazer, não sabem nem que remédio mais estão dando. Então não vai. E nós orando, e eu clamando pela vida da Zoe, e eu clamando pela minha vida, e eu clamando pela vida do pastor. Mas eu entendi que a nossa casa, naquele tempo tão difícil, naqueles dias de tempestade, a nossa casa, ela se fortaleceu, ela criou cada vez mais os alicerces no Senhor, ela cavou fundo naqueles dias sobre a rocha que era Cristo. A minha casa só se fortaleceu naqueles dias. Eu e o pastor nos fortalecemos tanto em Deus, tanto, que pode vir a tempestade que vir, nossa casa não se abala. A minha casa não abala. Os ventos vêm e tentam tocar, as tempestades vêm e tentam nos derrubar, mas a minha casa está firme, porque eu firmei a minha casa na rocha que é Cristo. Porque a palavra é como um remédio, eu entendi.
Vou dar um exemplo. Eu vou num médico, estou doente de uma gripe. O médico te dá uma receita e te dá remédios para você comprar naquela receita. Só que você vai para casa, você é desobediente, você somente pega aquela receita, lê aquela receita e não compra nada do que o médico falou. Você não obedece o médico. Você é curado? Não, né? Eu entendi, Deus, Ele é nosso remédio. Quando eu pratico a palavra, quando eu obedeço a palavra e quando eu tenho uma ação sobre a palavra, Ele vem com o remédio, que Ele é o remédio, Ele nos cura, Ele nos liberta. E esses 2 homens construíram essas casas e um demorou mais para construir, porque ele preferiu cavar bem fundo para fazer os alicerces. Ele preferiu estar firmado em Deus, na rocha que é Cristo. Ele preferiu se deixar tratar, se deixar limpar. Ele preferiu se firmar sim na palavra. Ele demorou mais. Porque para estar com Cristo, para viver uma vida com Cristo, leva tempo para você estar firmado. Leva tempo para você entender que você precisa se aprofundar cada vez mais em Deus. O homem insensato, ele construiu aquela casa. Ele se importou somente com o exterior da casa. Fez uma casa muito linda. Ele continuou vivendo a mesma vida de pecado. Ele somente vinha à igreja e não ouvia nada e não praticava nada. E só ouvia a palavra e não praticava e não obedecia. E a casa dele foi construída mais rápido. Só que ele achou que não teria tempestades. Ele achou que não viria ventos contra a casa dele. Ele não pensou no futuro da casa, da família dele. Ele pensou somente no agora. De construir uma casa para mostrar para os outros que é muito linda, é muito perfeita por fora. Mas e por dentro? Como está a tua casa por dentro? Como está a tua casa, que é a tua vida por dentro com Deus? Como está o teu coração hoje com Deus? Como está o teu casamento hoje com Deus? Como está a tua vida espiritual com Deus hoje? Será que você vive uma vida como um homem sensato, somente de aparência? Uma vida que só vai levando, só vou empurrando com a barriga. Não preciso me sacrificar, não preciso ter tempo, não preciso buscar muito a Deus, porque eu sou um crente de final de semana, então eu vou lá, eu recebo uma oração e vou embora e deu. Sabe que não dá nem para incentivar essa pessoa dizendo que ela é cristã, que ela é filha de Deus? Não dá para incentivar, não, pois é você cristão, você é filho de Deus. Pessoas que vivem em Deus, que vivem para Deus só final de semana, elas não são filhas de Deus, elas não são cristãos. Até hoje elas não entenderam o que é andar na presença de Deus, o que é andar praticando os princípios da palavra. Não dá para incentivar pessoas assim, pastor Ismael. Pessoas que não levam a sério a palavra, pessoas que não têm caráter nenhum, pessoas que não têm, que o temperamento é explosivo, um temperamento todo errado, todo torto, pessoas que mentem, que roubam, pessoas que são infiéis no casamento, pessoas que são desleais, pessoas que não praticam os princípios que está escrito na palavra, pessoas que roubam de Deus. Quando não dizimo, eu estou roubando de Deus o que é dele. Não dá para incentivar e falar que elas são cristãs, porque elas não são, porque elas não entenderam o que é ter uma vida correta, o que é viver uma vida com Deus. Elas não entenderam até hoje que uma vida com Deus precisa de sacrifício. Uma vida com Deus precisa de tempo. Uma vida com Deus precisa de intimidade com Deus. Uma vida com Deus precisa de prática, oração, ler a palavra, praticar a palavra.
pessoas frágeis, pessoas milindrins. Sabe o crente milindrim? Que qualquer coisa já não vem mais na igreja, não quero mais igreja, não quero mais Deus, porque Deus não fez, porque Deus falou e não fez nada. Mas a vida dela não tem fundamento nenhum, a vida dela não tem alicerce nenhum na palavra. Nós nascemos para construir. Você nasceu um construtor, e a tua vida é uma casa e você está construindo a tua vida. Mas aonde, em que terreno você está construindo a tua vida? Qual terreno você escolheu para construir a tua terra, tua casa nesses dias? Será que a tua casa está sendo construída sobre areia? Que o vento vem e leva e não fica nada em pé? Só vai ficar os pedaços, os destroços no chão? Ou será que a tua casa está sendo construída sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra, ouvindo, praticando, obedecendo a palavra, praticando os princípios que a palavra fala? E Deus está sacudindo, e Ele está vindo sacudindo nós, sacudindo as igrejas, sacudindo o governo, está sacudindo a terra, porque Ele está despertando a terra. É os últimos dias, e Deus está nos despertando. Para você que está dormindo, acorde, desperta nesses dias, sabe, se levante como um homem, uma mulher prudente, um homem forte, uma mulher forte, sólida na palavra, uma mulher que pratica, uma mulher que ouve, uma mulher que obedece, um homem que obedece a palavra e está entendendo que está levando a tua casa para um futuro, que é um futuro em Deus, que é um futuro firmado na rocha nesses dias. Pessoas que são levadas a qualquer vento de doutrina, vêm e falam qualquer coisa, e essa pessoa se deixa ser levada e sai, às vezes sai até da igreja. Pessoas que você olha, e se você falar qualquer coisa, se você tocar nelas, elas quebram. Não são firmes, não aguentam nada. É o crente melindrim. Tocou, quebrou. Sabe? Falou qualquer coisa, não vou mais na igreja. Ah, o pastor não está? Não vou mais na igreja. Ah, não cantaram a minha música? Não vou mais na igreja. Ah, porque aquele grupo de louvor? Não vou mais na igreja. Crente melindrim. Vive só uma vida com Deus. Nem é vida. Só final de semana. E acha que está agradando. E acha que consegue enganar a Deus. E acha que vai ter uma vida próspera e abençoada. E acha que vai viver todas as promessas que Deus tem para ela. Só acha, mas não vai viver nada. Pessoas que não têm vida, pessoas que não constroem nada, pessoas que somente destroem. Que quando eu não construo minha vida sobre a palavra, sobre a rocha de Deus, sobre a rocha que é Cristo, quando eu não construo a minha vida ali, eu não vivo nada. Nada. Pessoas que não se curam, sabe? Pessoas que passaram por momentos difíceis e que não se permitem ser curadas, não se permitem ser libertas por Deus, porque elas somente ouvem a palavra e não praticam a palavra. Pessoas que vivem a vida pensando no passado e não constroem nada para o futuro. Não está construindo nada do que Deus tem para ela. Não se permitem ser tocadas por Deus. Não se permitem ser, sabe, quando Deus vem e toca na tua ferida. Porque para você curar uma ferida, para você ter aquela ferida curada, você vai ter que cavar. E quando cava a ferida, dói. Porque toda a podreira que está ali vai sair para fora. E é preciso enfiar o dedo e cavar. E Deus vem assim, Ele enfia o dedo e Ele fala, calma, só vai doer agora. Deixa doer. Deixa Deus colocar o dedo na tua ferida e enfiar lá dentro e cavar e te limpar e tirar toda a podreira que tem aí.
toda ferida guardada, sabe? Tem pessoas que escondem as feridas, que não permite Deus tocar, não permite as pessoas, porque Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar. Deus sempre vai colocar alguém do teu lado para cutucar a tua ferida. Sempre. Você nunca vai conseguir construir nada ou viver nada sozinho. Você precisa sempre de alguém do teu lado. Pessoas que estão tão inflamadas, com o coração tão cheio de feridas, que não permitem Deus tocar. E aquela ferida só vai aumentando, porque a casca vai ficando mais grossa. Então você vai escondendo, você vai ali colocando algo para esconder, para ninguém ver. E só que quanto mais tempo eu permitir essa ferida ficar ali, a casca vai ficar mais grossa. E quando Deus tiver que colocar o dedo, vai doer mais, para poder chegar onde está a podreira. Então é preferível que deixe Deus fazer logo, sabe? Se permita logo. Se eu tenho alguma ferida no meu coração, Deus vem e limpe logo. Não permita a casca ficar mais grossa, porque vai ser mais dolorido, você vai sofrer mais. Então se permita deixar Deus vir e arrancar. E aqueles 2 homens terminaram a construção. Um estava muito cansado. O prudente cansou muito, mas ele estava feliz, porque ele construiu a casa sobre a rocha que é Cristo. A vida dele estava firmada em Cristo. Ele garantiu o futuro da família dele. O outro também estava muito feliz. O insensato, o desequilibrado, o doido, o orgulhoso, o soberbo, o altivo, o amargurado, o rancoroso. Esse estava feliz também, porque ele achava que estava muito bem. A casa dele era muito linda por fora e não precisava olhar por dentro. Só que eles não esperavam, ele não esperava que Deus enviaria uma tempestade. E sabe quando Deus envia uma tempestade para a tua vida? Não é para te ferir. Não, Deus ele nunca quer nos ferir. Deus ele quer sempre nos curar. Ele envia uma tempestade para a tua vida para ver se você está preparado para enfrentar aquela tempestade. Se você vai ser um filho de Deus, um cristão sólido, forte, firme, que quando vir a tempestade você não vai se mover do lugar. Você não vai deixar qualquer vento de doutrina vir te tirar do lugar que é estar em Cristo, em Deus firmado. Deus ele permite, e é Ele que permite as tempestades. E Ele não vai avisar para você, ó, amanhã eu vou enviar um vento, tá? Amanhã eu vou enviar uma guerra para você, se prepara, essa guerra vai vir e vai te derrubar. Ele não vai te avisar. Porque Deus, Ele nos testa. Ele nos testa. E Deus enviou a tempestade. E veio vento, tempestade, chuva, e veio muito forte. E fala que batia contra as paredes da casa. E batia com força contra as paredes das casas. E a casa daquele homem sensato, daquele homem prudente, que cavou bem fundo, que trabalhou muito, que se esforçou muito, que se firmou na palavra de Deus, que ouviu, que praticou, que obedeceu, a casa dele fala que nem se moveu, nem balançou. Uma casa firme na rocha. Quando a tua casa está firme em Deus, quando a tua casa tem os fundamentos de Deus,
Quando teu casamento está firme em Deus, pode vir o vento que vir, tua casa não vai nem balançar, nem as paredes balançam. E aquela chuva, aquele vento, tocou a casa do homem insensato, tocou a casa daquele homem louco, daquele homem imprudente, daquele homem desequilibrado, que era aquele crente de final de semana, que só ia à igreja final de semana e estava tudo bem, e pecava igual, e errava igual, e achava que não precisava mostrar o interior da casa dele para Deus. E diz que veio o vento, veio a chuva, veio a água, e veio com muita força, e não avisou o que estava vindo, e bateu contra aquela casa, e destruiu aquela casa. Que palavra poderosa. Uma palavra que é para os nossos dias, uma palavra que está sendo para esses dias. Nós não podemos perder o nosso tempo. Nós não podemos ser pessoas que não constroem nada, pessoas que somente destroem. Porque quando você não está construindo nada em Deus, é porque você está destruindo a tua vida. E quando eu tenho uma atitude de me firmar em Deus, primeiro eu tenho que obedecer a palavra. Você não pode ser um cristão que está firmado num homem, que está firmado em coisas, em dinheiro, porque o dinheiro vai embora, a traça e a ferrugem levam as coisas, os bens materiais. Você não pode estar firmado em pessoas, porque pessoas também vão embora. A tua vida tem que estar firmada em Deus e firmada profundamente, alicerçada na palavra. Os teus fundamentos têm que estar em Deus, em cada princípio que Ele fala na palavra. Você é um construtor, você nasceu para construir. Eu nasci para construir. Eu sei que eu estou construindo a minha casa sobre a rocha que é Cristo. Porque você tem que deixar tanta coisa para trás. Você tem que, deixar até pessoas para trás. Porque tem pessoas que vêm se aproximando da tua casa, mas elas vêm somente para trazer destruição para a tua casa. E você não pode ter essas pessoas do teu lado. Você não pode dar ouvidos a qualquer vento de doutrina que vem e fala ao teu ouvido que não precisa mais ir à casa de Deus. Você não precisa ir tanto à igreja, você não precisa ter uma vida tão correta, tão certinha. Você pode pecar, é permitido pecar. Deus não vai te matar. Claro que Deus não vai te matar, meu querido. Claro que Deus não vai matar ninguém. Mas é uma escolha, e é uma escolha que, para quem quer construir um futuro, para quem quer construir uma casa firmada em Deus, e para quem entende que são os últimos dias da humanidade na terra, essa pessoa vai se firmar cada vez mais em Deus. E não é qualquer vento de doutrina que vai tocar a casa dela. E ela não vai querer pecar, e ela não vai querer errar, e ela vai sim se aprofundar cada vez mais na palavra, na oração, praticar cada vez mais a palavra, os princípios de Deus, porque ela quer sim uma casa, um futuro, uma casa construída sobre a rocha que é Cristo. E hoje as igrejas estão lotadas de pessoas insensatas, pessoas que somente vão e ocupam um lugar, pessoas que somente vão ali e batem um cartão, como se fosse uma empresa. Porque ela tem que mostrar que ela foi naquele final de semana. Ela vai ter que mostrar para alguém que ela esteve lá naquele lugar, que ela esteve naquela igreja, ela foi lá e bateu o cartão dela e deu. Ela vai ter que mostrar. Mas passou aquele final de semana, a vida dela se torna uma vida de uma pessoa insensata, uma pessoa leviana, uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, uma pessoa sem construção nenhuma na vida, uma pessoa que não constrói nada, nada. Para você que quer viver uma vida assim, você não vai morrer.
Deus não vai matar você. Só que você vai perder cada palavra, cada milagre que Deus tem para você. Daí você escolhe. Vida, uma casa firmada na rocha, como um homem e uma mulher prudente, que é um sacrifício sim, que é uma escolha sim, que é obedecer, ouvir e praticar. Ou escolhe ter uma casa firmada na areia, que somente você vai. E quando vir as tempestades, e quando os ventos fortes vierem te tocar, vai levar embora a tua casa. E você não vai ter futuro nenhum. Nem a tua família, nem os teus filhos vão ter futuro nenhum. Porque quando eu estou firmado na rocha, quando eu me aprofundo os meus alicerces em Deus, a minha casa, os meus filhos terão um futuro. Porque a casa na rocha é para o futuro. Você vai trabalhar arduamente. Você vai se esforçar. Você vai obedecer. Você vai ouvir, vai praticar. Você vai andar alinhado à palavra de Deus. Você vai viver uma vida de filho de Deus. Pastora, que palavra mais forte. Nossa. Não precisava ter vindo no culto. Para você que é insensato. Para você que não está construindo nada, não precisava mesmo. Porque se você está vindo na igreja, se você está vindo aqui neste lugar, e só vindo, e só sendo um crente de final de semana, e só sendo um crente que vem aqui, só bate um cartão, infelizmente você não vai viver nada. Você não vai construir nada. E não é fácil ter uma vida em Deus. É custoso, é trabalhoso. Vai haver dificuldades, vai haver tempestades, vai haver sim vento forte, vai haver sim pessoas ao teu redor dizendo que você tem que parar, que você tem que parar. Vai ter várias pessoas insensatas ao teu redor, falando ao teu ouvido que você não precisa obedecer, que você não precisa vir tanto à igreja, que você não precisa orar dia de semana, que você não precisa ter uma vida correta fora da igreja. Vai ter muita gente assim, porque as igrejas estão cheias de gente assim. Uma vida falsa. Cristãos falsos. E querem que você também tenha uma vida falsa. E querem também levar você junto com elas para o buraco que ela está entrando. Porque elas estão cavando sim um buraco bem fundo. E é um buraco para cair, para queda, para destruição. Mas para você que está cavando um buraco fundo, cavando um buraco na palavra de Deus, sabe, cavando? Eu digo cavar é limpar teu coração. Sabe? Meu Deus, pastora, eu tenho um temperamento tão ruim. Pastora, eu ainda peco. E tem coisas que eu peco e peco a mesma coisa sempre, não consigo me libertar. O que eu faço? Tente mais uma vez, tente. Vai, não para de tentar. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque pecar é fácil. Andar com a vida torta é muito fácil. Porque ninguém quer sofrer. Hoje em dia é tudo da coisa muito rápida, muito acelerada. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer fazer um sacrifício para nada. Querem tudo nas mãos, tudo rápido. E sim, se dedica tempo. Se dedica sim de você abrir teu coração e limpar teu coração. E tirar tudo que é podre aí de dentro. E é sim, não é fácil sim, você ter que expor teu coração para Deus ou para alguém, para te ajudar e dizer, eu peco, eu erro, eu não tenho um caráter alinhado, eu não tenho um temperamento alinhado, eu sou uma pessoa que vivo sim, uma vida de cristão só final de semana. Claro que não é fácil, você vai ter que expor a tua nudez, a tua podreira. E vai ter que expor para poder ser curado. Para poder você ter uma casa firmada em Deus, você vai ter que expor. E Deus sempre vai enviar alguém. Sempre vai enviar alguém para te ajudar a construir a tua casa.
Sempre. Você não constrói nada. Ninguém constrói nada grande sozinho. E para construir uma casa grande dedica tempo e precisa de muita ajuda. E precisa de muita força. E precisa de muito ânimo. E precisa sim de muita firmeza para construir. Então escolha. Não seja mais um crente de final de semana. Não seja mais um crente que vem aqui, bate o cartão e vai embora. Não seja mais um crente que está construindo a casa sobre a areia e que vem a tempestade, vai levar embora, eu vou e construo outra. Sabe que tem gente que pensa assim? Se vir levar embora, eu construo outra da mesma forma. Não vou mudar nada, só vou fazer o exterior da casa. Só vou mostrar a minha vida por fora. E vive uma vida assim, de tempestade em tempestade. E caindo, 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 até não ter mais nada para construir. Não é fácil, não é? Palavra boa para domingo de noite, não é? Bem boa. Eu gostei. Se Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque falou comigo. Eu preciso sim, cada vez mais me firmar mais na rocha. Eu preciso sim, cada vez mais ser uma mulher sensata. Uma mulher prudente, uma mulher que vigia, uma mulher que ora, uma mulher que busca Deus, uma mulher que lê a palavra, uma mulher que se fundamenta na palavra e os alicerces estão firmados na rocha. Eu preciso sim. Me despertou para tudo esses dias. Jejuei como nunca, orei como nunca esses dias. Clamei a Deus como nunca esses dias. E Deus falou tanto comigo. Tanto. Que são os últimos dias. E Ele vai sacudir a terra. E Ele vai despertar a terra. Ele está vindo para nos despertar. Ele está vindo para despertar aquele que está dormindo, que está perdendo tempo. Que está construindo a casa sobre areia. Sem alicerce nenhum, sem fundamento nenhum. Sem obediência nenhuma. Ele está vindo para despertar. E Ele vai sacudir muito. E como você vai estar quando as tempestades chegarem? Me responde. Olha para dentro de você agora. Fecha os teus olhinhos agora. Deus, como está a minha casa? Será que só tem telhado? Será que só tem parede? Será que só tem o piso bonito? Será que só tem luz bonita? Oh Deus, será que a minha casa tem os alicerces, os fundamentos firmados em Ti, em Cristo? Tem que parar e pensar e perguntar para Deus isso. Deus está nos despertando. E quando Ele vem com a tempestade, não é para te ferir, não é para trazer dor. Ele vem com as tempestades, com os ventos, para te despertar nesses dias. Despertar para você construir com Ele. Amém? Eu quero convidar a equipe de louvor. Eu te convido a ficar em pé nessa noite. Sei que não foi uma palavra linda, bonita, perfeita, né, pastor Ismael? Mas nós precisamos nos despertar nesses dias. Primeira Coríntios 3:11 fala assim: porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Ninguém pode lançar outro alicerce na tua vida, o qual já está posto, que é Jesus Cristo. O teu alicerce tem que estar em Jesus, na rocha. Você tem que se firmar na palavra. Você tem que ser um filho de Deus que ouve, que obedece e pratica a palavra. Sabe, se você vinha nesse tempo construindo a tua casa sobre areia, sem fundamento nenhum, uma vida que não tinha princípio nenhum, não praticava nada da palavra,
Para você que vinha vivendo uma vida desregrada, uma vida como um homem e uma mulher insensata e imprudente, uma vida de uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não pensa muito no futuro, que quando eu não estou com a minha casa firmada em Deus, firmada na palavra, é porque eu não estou pensando no meu futuro. E a minha casa tem que estar assim forte, sólida, para quando os ventos chegarem, as tempestades chegarem, não abalar, não movê-la do lugar. Você precisa entender que Deus, Ele está vindo e Ele está despertando a terra. Ele está nos despertando e Ele está dando sinais que Ele está despertando a terra. Desperta tu que dormes. Se você está dormindo e está dormindo dentro de uma casa construída na areia, desperta, desperta, começa a construir no terreno certo. Começa a construir tua casa, começando pelo alicerce, começando pelos fundamentos que é Cristo. Começa a construir tua casa hoje sobre a palavra de Deus. Começa a construir tua casa nos princípios que a palavra de Deus está falando. Começa a ouvir e praticar a palavra. Começa a obedecer a palavra de Deus. Sabe, não é fácil. Claro que não é fácil. Não vai ser fácil. Se para Jesus não foi fácil, você acha que para nós ter uma vida em Deus, viver uma vida em Deus, vai ser fácil? Você está enganado, você está no lugar errado. Para você que quer viver uma vida de pecado, uma vida de Maria vai com as outras, vamos se dizer, tem essa vida. Venha e só bata o cartão no final de semana. Venha e só viva uma vida de cristão no final de semana. E dia de semana você pode pecar, você pode errar. Você é livre para isso. Deus te deu liberdade para escolher. Só que você tem que entender que a tua escolha vai levar a tua casa à destruição. Que a tua escolha pode levar a tua casa para o buraco. Que você hoje pode estar cavando sim. Pode estar sim cavando, e bem fundo, mas cavando num terreno que não tem fundamento nenhum, num terreno que é areia, num terreno que, quando eu construir a casa, qualquer vento vai levar embora. Sabe, eu te convido você a refletir nessa noite, aonde está sendo construída a tua casa. Será que você está sendo uma casa de Deus? Porque você é a casa de Deus. E Deus, Ele quer construir em você algo poderoso, algo lindo. Deus, Ele quer construir um novo temperamento. Deus, Ele quer construir um caráter novo. Deus, Ele quer construir a tua vida sobre uma base, fundamentos alicerçados na palavra. Deus, Ele quer construir a tua casa, porque a tua casa, no futuro, a tua geração vai estar lá firme. Porque se você construir hoje, se você está construindo hoje algo em Deus, você está dando um futuro para os teus filhos, para a tua casa. Eu não construo mais para mim a minha vida em Deus. Eu construo hoje a minha vida em Deus para a Zoe, para o futuro da Zoe. Para que a Zoe hoje olhe para mim e para o pai dela e vejam meu pai e minha mãe, eles têm construído a casa na palavra de Deus, na oração. Para quando ela entrar no meu quarto, ela me vê orando, lendo a palavra. Eu oro por ela, eu declaro palavras de bênção sobre ela. Eu oro pelo pastor, eu ensino ela a orar pelo pai dela. Eu sei que a minha filha vai ter uma casa fundamentada na rocha, porque a minha construção hoje é para o futuro da minha filha, é para o meu futuro, é para o futuro da igreja, é para o futuro da próxima geração que está vindo. Então a minha casa não é construída na areia, a minha casa não é construída sobre mentira, sobre falsidade. Eu não sou um cristão de final de semana. E faz muitos anos que eu não vivo isso. Sabe, eu fico me perguntando como tem pessoas que vêm me dizer que não, eu não vou na igreja hoje. Ai, pastora, o pastor vai estar, se o pastor estiver na igreja eu vou no culto. Eu não sei como tem pessoas que vivem isso ainda.
Mas você vai olhar para a vida dessa pessoa, não constrói nada. Uma vida sem construção nenhuma. Uma vida fraca, uma vida frágil. Um homem ou uma mulher frágil, que você vai tocar, vai quebrar. E Deus não precisa de pessoas frágeis, pessoas fracas, porque Ele é um Deus forte, Ele é um Deus vivo. A tua casa tem que ser uma casa viva nesses dias. E como você vai viver uma vida comum? Você não vai ter uma vida comum com Deus, nunca. É uma escolha. Não existe vida comum em Deus. As igrejas hoje não querem mais pregar a palavra. Elas não ensinam mais a palavra. As igrejas hoje não querem mais saber se as pessoas estão construindo alguma coisa, ou se elas estão vivendo uma vida de santidade, uma vida sobre a palavra. Eles não querem mais saber. Eles querem igrejas cheias, lotadas, abarrotadas, e cheia de gente insensata, vazia, sem construção nenhuma, sem um casamento sólido, sem uma vida sólida, sem uma vida firmada na palavra. Não. Sabe que igrejas que praticam a palavra, pastores que ensinam a palavra, elas vão estar em extinção daqui a uns anos? Você não vai ver mais igreja assim? E Deus me fez lembrar no tempo da minha avó, do meu avô, pessoas que eram fortes e pessoas fortes na palavra. Pessoas que oravam, clamavam, pessoas que viviam a palavra, os princípios de Deus. Pessoas que não se importavam muito com o exterior delas. Pessoas que liam a palavra de Deus. Pessoas que obedeciam o que Deus falava. Sabe, pessoas de oração. Pessoas que tinham os joelhos calejados de oração. Pessoas que eram tão fiéis a Deus que podia vir qualquer vento, o vento que fosse, não abalava o coração dela. Sabe que vai vir tempestade, sim. E às vezes as tempestades vêm e tocam a nossa saúde, tocam a nossa finança, tocam a nossa família. Mas é nesse momento que você tem que se agarrar cada vez mais em Deus. Porque é só uma tempestade, é só um vento, e não vai te abalar e não pode te abalar. Você não pode se permitir ser abalado pelos ventos de doutrina, pelos ventos mentirosos, por tempestades. Antigamente não tinha isso. Cara, eu tenho uma cunhada minha, a irmã da Adri, minha cunhada também, irmã do pastor, a Ana. Cara, pra mim ela é um exemplo de mulher firmada em Deus. Ela é um exemplo. Eu liguei pra ela essa semana, eu falo com ela toda semana. Ela ora, ela clama, ela tem palavra, ela, que tô orando por ti. E ela me falou assim, eu perguntei, tu tá com carro, Ana? E ela mora no interior de Tupanciretã. Ela mora lá no fim do mundo. Cara, ela mora em fazenda. Para você chegar ao centro de Tupanciretã, acho que é mais de meia hora de carro. E estrada velha cheia de buraco. Estrada que se tu andar muito, teu carro quebra e fica na estrada. E eu, Ana, como é que você tá? Eu tô sem carro, porque tínhamos que vender o carro, mas eu creio que Deus vai nos dar um carro. Tá, e como é que você tá fazendo? Olha o que ela me falou. Eu pego os guris, ela tem 2 filhos. E eu pego uma lanterna e eu vou na igreja todos os dias. Eu caminho longe, no meio do mato, sem luz, sem poste de luz. Eu pego a lanterna e não falta um culto. E vou orando e vou cantando, eu os guris.
porque nós estamos firmados em Deus. E eu creio no milagre que Deus vai nos dar um carro. E eu sei que Deus vai dar um carro para ela. E você acha que hoje existe ainda gente assim? Se para vir num culto no domingo você tem o melhor carro, você está cansado, você não quer vir na igreja, porque é mais um culto. Você acha que ainda existe gente assim? É poucos, dá para contar nos dedos. É exemplo de fé, exemplo de busca, exemplo de... Ela afirmou. Ela é uma mulher que ela guerreia, que ela luta, e ela é bem pequenininha. Ela luta, ela guerreia, ela ora, ela clama, ela lê a Bíblia, ela declara a Bíblia, ela ora por todo mundo, ela intercede por todo mundo. Ela busca a Deus porque ela sabe que a casa dela só vai ficar firmada é com Deus, é na palavra. O casamento dela só vai ser firmado em Deus, é na palavra. Não tem outra coisa. Hoje para vir na igreja é um sacrifício. Se chover não vem na igreja, se está frio não vem na igreja. Você pede o melhor carro para Deus. Deus me dá o melhor carro. Deus te dá o melhor carro. Mas daí você prefere passear. Você prefere fazer outra coisa e não vir na igreja. Casas que não são fundamentadas na rocha, não são fundamentadas na palavra. Isso vai faltar para os teus filhos. Vai faltar para a tua geração. Pessoas que não sabem nem orar. Pessoas que não sabem ler a Bíblia ainda. Vivem uma vida de devaneio, uma vida desequilibrada. Uma vida que somente vem, vou bater meu cartão em Deus. É só para mostrar para os outros que eu fui lá na igreja. E dia de semana que se dane. Eu peco, Deus não vai me matar. E Deus está vindo. Deus está sacudindo. E Ele vai sacudir. E Ele vai sacudir. E como vai estar você, a tua casa? Aonde vai estar a tua casa quando as tempestades chegarem? E cada vez vai ficar mais difícil servir a Deus. Eu não vou mentir para você que vai ser fácil daqui a uns anos servir a Deus. Não vai ser fácil, vai ser somente para quem crê, para quem vive a palavra, para quem ora, para quem lê a palavra. É somente para esses. Sabe o crente que tem o joelho calejado de oração? Pessoas que nem dobrar os joelhos hoje dobram mais para orar, porque acham que não precisa dobrar o joelho, acham que não precisa se humilhar para Deus. Pessoas cheias de orgulho, de altivez, de soberba, que acham que não precisam se humilhar. Deus vai abater os orgulhosos, Deus vai abater os soberbos. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei tão envergonhada. Porque eu comecei a pensar em tanta gente que não vai na igreja, que prefere ir em outro lugar. Tanta gente que só vai vir no culto se o pastor Daniel tiver, ou se não sei quem estiver cantando. Ela pega uma lanterna no escuridão. Eu fui lá, eu sei aonde ela mora. Ela pega os 2 filhos pequenos, 10 anos cada um. E ela vai. O esposo dela trabalhando fora, longe, sozinha, ela e os meninos. E ela ensina os filhos a orar, ensina a ir na igreja, ensina a ler a Bíblia. Uma mulher firmada na rocha. Passou tempestades no casamento dela. Tempestades de quase destruiu o casamento. Mas pergunta para mim se ela se afastou de Deus. Pergunta para mim se ela se afastou de Deus. Ela se firmou mais e mais e mais em Deus, porque ela cria que o casamento dela poderia ser restaurado. Ela cria que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer algo sobre a casa dela, sobre a família dela. Ela creu em todo o tempo. E daí você vem me dizer que não vem no culto, que cansa de vir na igreja. É muito culto, pastora, por que tanto na igreja?
Sabe que as igrejas estão virando moda? É uma modinha. É moda você ir a tal igreja, falar o nome da igreja. Não tem mais manifestação do Espírito Santo. Não tem mais o sobrenatural dentro das igrejas, porque os pastores não querem mais isso. Eles querem só encher. Encher, encher. Mas uma construção sólida não tem. Então eu te convido nessa noite a orar. Sabe? E Deus está vindo com um arrependimento tão grande. E eu sei que é uma noite de arrependimento. Não é uma palavra fácil de ouvir, não é uma palavra linda que vai me encher meu ego, vai me encher a minha alma, não. É uma palavra para você despertar, e desperta teu coração nesses dias. Porque não podemos mais brincar de ser cristãos, não há tempo de brincadeira, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como vai estar a tua casa quando Ele voltar? É fácil. É fácil levar uma vida insensata, uma vida de pecado, é muito fácil. Porque o pecado é fácil. Pecar é muito fácil. Não te custa nada. Vai custar sim a tua vida depois. Que na hora de pecar, na hora do pecado não vai custar nada. Porque você não vai estar pensando em nada. Mas o depois você vai ver como custa não andar em obediência a Deus. Sabe, Deus vai sacudir. Deus já está sacudindo. Deus está despertando os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que se despertar nesses dias. Porque você tem que dar o exemplo para o teu vizinho, para o teu irmão, que a tua casa está firmada na rocha. Que a tua casa nenhum vento qualquer vai levar. Que a tua casa é sólida, é forte, é alicerçada na rocha. Que a tua casa nenhum vento de doutrina leva embora. Nenhuma tempestade vai levar embora. Então eu te convido, fecha os teus olhos agora e peça para o Senhor